Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no Instituto Bertol, um estúdio maravilhoso, que a gente está com quase 2 anos que a gente está fazendo esse trabalho aqui. Hoje, com muito prazer, recebo uma pessoa que saiu da Praça Getúlio Vargas e foi para Faria Lima, São Paulo. Patrícia Costa. Patrícia, obrigado por ter vindo, prazerzão te receber aqui. Eu que agradeço, sabe que eu tenho muito carinho por tudo que tu faz aqui em Santa Catarina, pela publicidade catarinense, então é um prazer meu estar aqui. Que bom, muito obrigado. Deixa eu dizer para quem não conhece, poucos provavelmente não conhecem, Patrícia Costa criou-se dentro da Propag, uma agência de publicidade fundada em 1962, que foi comprada pelo pai dela, Roberto Costa, em 1978. Roberto foi presidente da DVB, associativista de montão, uma contribuição enorme para Florianópolis em toda a carreira, toda a trajetória dele. E eu conheço as duas filhas que criaram dentro da Propag, a Paty e a Melina. E a Paty hoje está com a Propag em São Paulo, porque em 78 até 2018, 40 anos, o Roberto ficou ali acompanhando os pitch da agência, né? Eu fiz uma entrevista... Hoje ele é conselheiro, super. Super conselheiro. Eu fiz uma entrevista com ele uma vez, tive que ir 3 dias, porque não deu para fazer num dia, porque ele atrapalhava o tempo inteiro a entrevista. O Job, fulano, isso aqui, puta, ele era um alucinado. Continua igual. Continua igual. Uhum. Bom, você se criou ali, com esse pai o tempo inteiro ali, e você deu prosseguimento à Propag, levando a empresa para São Paulo, a DOC comprou a operação daqui. E como é que foi a tua ida? Quando foi? Como foi a tua chegada em São Paulo? Hoje você tem uma baita de uma agência enorme, você vai poder explicar, mas como é que foi o comecinho teu, saindo de Floripa, das garras do Roberto, indo para São Paulo? Então, primeiro, assim, a Propag, eu brinco que eu nasci na Propag, né? Na época que o Peixoto ainda fazia layout à mão e a gente tinha um estúdio de fotografia. Então, para mim, aquilo sempre foi a minha casa, né? Então, essas relações e essas mudanças que a publicidade foi acontecendo de década em década, eu acompanhei bastante, porque acompanhei antes de criança, esperando meu pai sair da agência, que ele não saía nunca, né? E depois, trabalhando com ele, a partir dos meus 15, 16 anos, eu já comecei a estagiar na agência, passei por todas as áreas da agência, até me encontrar... Daí fui para São Paulo, morei fora, voltei... e tem uma área que sempre me encantou, que foi a área de eventos. Então, eu comecei a fazer uns eventos de moda, inclusive, trouxe o Mercado Mundo Mix para cá muitos anos atrás, depois que eu fiz um estágio na DPZ lá em São Paulo, na Berg do Alíbio, quando eu voltei. E a Maria Augusta Rufino, que criou a Propag Promo, disse assim, vem trabalhar comigo. E eu fui fazer o meu TCC da UFSC, que eu fiz administração, na Propag, que foi em marketing cultural, que eu tenho paixão desde então. Mas sempre gostei de cidade grande, Jailson. Tu fez o contrário, e eu sempre fui assim, louca por uma cidade grande. Você tá feliz pra caramba. Estou muito feliz lá. É uma cidade que realmente me abre muitas oportunidades, abriu para a Propag muitas oportunidades. Foi uma mudança gradual, né? A gente tinha um cliente que é a Bung Alimentos, que eu atendo até hoje. É o nosso cliente de mais tempo de casa. Esse ano fez 45 anos que a gente atende a Bung, desde a época que era Ceval. Então, é uma história que tem coisas, inclusive, eles fizeram agora um trabalho de soia e me ligaram, Paty, tu tens material de soia? Eu disse, eu tenho todas as campanhas, porque a gente trabalhou com soia há 30 anos, né? Eu lembro das campanhas. E daí a gente precisa, na época que o Pedro Parente foi o presidente da Bung, ele resolveu levar um marketing que ficava em Gaspar todo para São Paulo. Sim. E consequentemente, escolheram uma agência em São Paulo para continuar atendendo eles, que foi a Liu Lara na época. Sim. Então, a gente precisava fazer essa transição. Eles acabaram indo um ano antes, daí eu cheguei para o pai e falei, eu vou fazer essa transição e tal, e a gente montou a agência lá, a Propag, em 2010. 2010? Isso, para fazer essa transição. 8 anos antes de fazer a operação com a DOC? 8 anos antes da DOC,
Em 2013, a gente resolveu separar a CNPJ, já pensando nessa transição, né? Acho que foi uma coisa muito planejada e muito difícil para o Roberto Costa, como tu conhece ele. Eu assisti ainda 2 dias antes de fazer essa conversa, do roteiro para nossa conversa, assisti a entrevista que eu fiz, ele contando o que é que estava acontecendo. Quem era a DOC, que grupo que era. Mas assim... O Rodrigo é um grande amigo e fui eu que fiz essa junção. Legal. Porque num primeiro momento, na verdade, a gente ia fazer isso juntos, né? Mas como eu estava numa fase da Propag lá de crescimento eu achei que era melhor eu focar em São Paulo, porque senão eu voltaria a fazer o que eu fiz 2 anos, que era ficar 2 dias aqui, 3 lá e vice-versa. Eu acho que naquele momento ia acabar tirando um pouco o meu foco do negócio em São Paulo, né? Então, a gente foi para São Paulo em 2010, separamos o CNPJ em 2013 e a gente foi fazendo esses processos de fazer 2 unidades de negócios e sempre juntos, né? A gente está junto até hoje, né? Porque não tem como não. Como é que foi com a Liu Lara atendendo por propaganda e vocês fazendo todo o resto? A gente faz até hoje, né? A gente tudo que é convenção, feira, tudo que não é mídia, a gente continua. É a especialidade da Propag? É a especialidade da Propag. Grandes hoje. eventos, grandes marcas, né? Eu acho que dentro, e foi o que aconteceu em 2018 também, nessa transição, eu contratei uma consultoria de futuro. E começamos a analisar a comunicação em 2050. O que a comunicação, dentro do que a gente pode prever, né, e dos estudos, enfim, para onde ela vai em 2050. E uma coisa que eu já acreditava já há algum tempo, além de amar fazer o que eu acredito mesmo, a experiência... Sem dúvida. A mídia como a gente conheceu, a Propag como nasceu, não existe mais, né? A gente vê hoje com os grandes... a gente viu agora, né? Que a Omnicom ali que fez toda uma movimentação, mandando 40 mil pessoas embora. Então, assim, realmente mudou, né? Você pega um grupo desse, a WPP tem 20 agências no Brasil, o grupo, trabalham todos num prédio lá em São Paulo. Eu sei que 4 mil funcionários, quer dizer, quando uma empresa dessa tem um problema, é um problema. É uma coisa, né? Um problema. É um bom problema. Você se relaciona com essas agências, com esses grupos? Você faz trabalhos com eles? Eu faço mais trabalho, assim, hoje é uma agência que eu trabalho bastante é com a Soco, da Accenture, porque a Accenture é meu cliente há mais de 10 anos também. Então, todos os eventos da Accenture sou eu que faço. Toda a comunicação de ambientação dos escritórios sou eu que faço. Isso é um outro nicho que acabou... Porque assim, é experiência. Quando está num escritório, a experiência de marca tem que estar ali. O ambiente tem que comunicar. Tem que comunicar o ambiente. Então, assim, foi algo que também foi muito orgânico, assim, esse nicho. Óbvio que teve todo esse estudo, e foi quando eu realmente decidi, conversei com o pai, né, e decidi de que eu ia seguir sem advertising, que para mim foi muito difícil também, quando a gente tomou a decisão. Mas não por ti. Não por ti, por ele. Mas também porque é uma relação afetiva, né? A Propag, para mim, faz parte da minha vida, assim, né? Então, eu tenho muito orgulho de tudo que foi construído pela Propag, pelo meu pai, a Mel, em outros momentos, enfim. A gente tem essa relação de trabalho com prazer também, que é uma coisa muito importante. Então, a gente adora o que a gente faz e isso faz parte da nossa vida, né? Um dos desafios do CMO é criar experiências para o consumidor. Eu imagino que essas experiências sejam o ar que vocês respiram lá dentro da tua empresa. Qual é o time que você tem? Quais as formações que tem? Quer dizer, tem agência que não tem nenhum publicitário. Na tua área deve ter um monte de artista. Né? Programador, artista. São? Tudo dentro de casa, tudo home office, escritório? Não. Como é que é essa tua empresa? A dinâmica hoje é o seguinte, a gente tem cerca de 20 pessoas, tem atendimento, tem essa área de
de estrutura parecida com a agência, porém, hoje na criação a gente tem designers, arquitetos, programadores, é um pouco bem diferente. E que isso foi uma mudança que a gente fez na pandemia. Porque na pandemia, o que aconteceu? Em 2018, quando o pai, de fato, fez... E daí a DocSync, inclusive, parou de usar o nome Propag, eu achei que eu ia quebrar na pandemia. Eu falei, nossa... Todo mundo, né? O mundo inteiro, aliás. Só que a minha paixão por arte foi o que fortaleceu, na verdade, até o meu posicionamento em São Paulo. Porque eu tinha acabado de fazer um curso de arte contemporânea para mídias digitais e sou uma louca por museu também, então que depois vem o segundo momento para a gente falar. Vamos falar de museu, quero falar assim. Mas o que eu vi assim quando aconteceu, né? Aquelas lives que não terminavam, como que a gente podia tornar essa experiência da live melhor? Porque é isso, o meu negócio é experiência. Como a pessoa... a gente olhava no Instagram, lembra? Tinha um monte acontecendo, né? Só? Não tinha outro jeito? E daí eu peguei o meu parceiro de programação, falei, Guto, vem pra cá, vamos pensar como que a gente vai fazer algo diferente. E a gente fez uma plataforma 360, ganhou vários prêmios, inclusive... onde eu fiz todos os eventos da Globo durante a pandemia. Eu lembro, nós mostramos isso no curso, que maravilhoso. Então, que ano que era? 2020? Foi na sequência da pandemia, 2020, assim, foi um mês depois da pandemia, a gente fez essa plataforma, a Globo comprou também. A gente, eu quero fazer isso. Fati, vamos fazer. A gente fez foi um dia do mídia, que a gente fez, eram 3 salas 360, que tinham as lives dentro dessas salas, mas a pessoa navegava por um mundo, né? Então, ali foi onde virou a minha chave também para a questão de tecnologia dentro da agência. Perfeito. E nesse momento... É o 2050. Que nesse momento também eu mudei a equipe, porque eu tinha uma equipe ainda muito próxima de agências, assim, né? Diretores de arte, mesmo fazendo eventos, eu tinha um 3D, hoje eu tenho 3 arquitetos, né? Antes eu tinha um 3D, né? Então a gente teve que mudar um pouco essa estrutura naquela época. Eu, inclusive, criei um estúdio, mudei a Propag, tirei todas as mesas, fiz um estúdio, enfim... São coisas que acabaram me levando para esse caminho em busca de um 2050 sustentável dentro da comunicação, porque daí não é uma propaganda, é uma vivência que na minha concepção de negócio, assim, é uma estratégia que faz com que as pessoas absorvam muito melhor o conteúdo que tu quer passar quando elas vivenciam aquilo. Né? Hoje, no Condição Daqui, a gente publicou uma coluna mídia, que é feita pela Thaís lá da Araújo, e ela reporta um estudo internacional feito por, não lembro agora o nome, onde um dos itens que deixa todo mundo preocupado é que a geração Z já está começando a ficar cansada de ser geração Z. Ela quer mais sossego, quer um pouco de calma, quer descansar um pouco do celular, ela quer se desgarrar um pouco disso. Isso deve ser um problema para as grandes plataformas. Então, para mim dependem disso, né? E para mim não é. É sensacional para você. Porque na verdade a gente olha muito comportamento humano, assim, né? Então, assim, de que forma a gente vai atingir aquele público de uma maneira onde ele tem uma experiência com a marca. E a experiência não necessariamente precisa ser no celular. Sim. A gente tem muitos projetos que, obviamente, tem campanhas, né? A gente fez uma campanha para a inauguração de uma marca da Bung, o lançamento, na verdade, da Orijo, com o Chitãozinho Chororó. Só que, na verdade, a gente patrocinou, teve campanha, teve várias coisas. Complexo. Só que o pulo do gato foi que a gente fez um evento. Primeiro fez uma música, homenageando os produtores rurais. Olha que legal. Segundo, fez um clipe, e o lançamento desse clipe foi dentro da casa do Chitãozinho Chororó, para os 40 milhões de hectares tinham ali, em 40 pessoas. Então, assim, Sim. Esse público foi o que eles falaram. Só basta isso. É isso. E tem gente que pensa que experiência é degustação, né? Não é.
A experiência pode ser sentar num banco e ficar apreciando uma parede. Pode, É uma experiência, pode. né? E qual é o diferencial da Propag estando em São Paulo, que eu morei 30 anos, trabalhei 30, eu sei o que é aquilo. Hoje com as empresas gringas que tem de montão, dona disso, dona braça daquilo. Como é que você se diferencia para ter as marcas que você tem como cliente, as marcas gigantes que você atendeu e atende? Onde é que está? É a Patrícia que consegue isso? Tem muito da Patrícia ali, né? Como tinha muito do Roberto na Propag. Eu acho que isso ainda é algo que eu já comecei a trabalhar, né? Hoje tenho uma equipe incrível do meu lado, assim. Então não faço mais nada sozinha, assim, nunca fiz nada sozinha. Na verdade, a gente sempre tem que ter uma equipe. Hoje tenho pessoas importantes, assim, tem um braço direito que é o Tomás Campati, que era cliente, inclusive, do Grupo Votorantim, que a gente atende o Grupo Votorantim inteiro. A gente começou atendendo Votorantim Cimentos, a gente foi para a VSA, foi para o BV, para o Banco Votorantim, agora estamos na Citrosuco. E isso responde, assim, né, de que a gente está fazendo um bom trabalho, voltado em estratégia. Eu acho que isso é um diferencial grande, assim. Eu tenho um olhar muito de dono de negócio. Então, para mim, e principalmente esse nicho que a gente pegou, que é um nicho voltado a grandes clientes, esses clientes falando com 40 pessoas. De que forma a gente faz isso que não seja algo bobo, que seja uma coisa que de fato tenha uma estrutura estratégica por trás para que a gente se aproxime dos problemas que esse cliente tem ou das necessidades ou do que ele quer, né? Então eu acho que é importante entender que as coisas estão indo para um outro lado. Eu tenho um time pequeno, eu brinco que é muito... uma agência que eu não vou chamar de agência boutique, porque não é esse o nome, mas é uma agência que eu não quero ter essas 4.000 pessoas nunca na minha vida. É uma agência que tem uma equipe menor do que a equipe do Rogerinho quando ele estava na Propag. É uma agência muito estratégica, a gente pensa 3D, eu brinco, né? Eu acho que a gente tem um olhar muito 3D, mas para passar uma experiência, a gente não faz um evento social, a gente faz um evento de marca. Então a gente faz marca, a pessoa respira a marca no começo, meio e fim daquele evento. Então a gente trabalha muito isso através de todos os sentidos, entendeu? Sim. Você falou da experiência do cliente, que você tem um olhar do negócio. Eu acho que esse é o segredo, porque eu acompanho a movimentação do meio publicitário, da saída do pessoal, da mudança de equipe. Hoje o pessoal não fica muito tempo nas empresas. Toda hora está saindo, ou por alguma razão. Ou era júnior, não deu conta, ou ele ganhou alguma coisa em outra agência mais encantadora, ele foi. Quer dizer, não existe uma longevidade mais nas agências, como antigamente o cara fazia campanha na UMAP da Volkswagen, era 10 anos que o cara fazia aquilo. Quer dizer, conhece profundamente tudo do automóvel Volkswagen. Eu acho que esse é um diferencial que você talvez não seja palpável para você, porque faz parte, né, da tua entrega, mas para quem te contrata provavelmente enxerga em você essa permanência tua ali e dedo na... E eu sou uma pessoa, e assim, o que eu acho, a confiança do cliente é algo que para mim não tem... E é se sentir parte da estratégia dele e tá ali, por exemplo, a gente foi fazer um evento em Belém para a Accenture e que a equipe de marketing não poderia ir. Aí o presidente falou, Paty, não vai? Vai, é isso. Então, quando a gente tem essa relação, todo mundo cresce, porque a gente como agência também. Quanto mais a gente conseguir fazer parte do negócio do cliente, de um olhar estratégico, melhor a gente vai conseguir entregar para ele um retorno do investimento. Perfeito. Porque é isso, no final das contas, é negócio. E esses negócios precisam ter um retorno. E seja ele de marca ou de negócio mesmo, né? De retorno de business ali. E o trabalho que eu faço hoje, ele é um trabalho muito mais B2B no sentido assim de que as pessoas têm um retorno
na relação profissional ali, Uhum. né? Então, a gente faz muita coisa, assim, até de apresentação para cliente. Eu preciso hoje encantar um cliente, pode deixar comigo que encantaremos. Eu sei. E a gente vai para 15 pessoas Que bom. e sai dali com o negócio fechado. É esse o... É isso aí, não tem mais ou menos, né? Ou faz ou não faz. Ou faz bem ou não faz, né? Eu queria te perguntar sobre dois assuntos aqui que a gente combinou de conversar. Um sobre o projeto Luz da Celesc e o outro um museu, que é uma coisa que você vem trabalhando já há alguns anos nele. Nós vamos falar na sequência ali. Esse projeto Luz acontece aqui em Florianópolis essa semana, são 4 dias. A cidade certamente vai estar muito envolvida, porque eu recebi o convite hoje. Eu recebi um flyer no meu celular hoje, é baita. Queria saber o que inspirou a Propag a criar o projeto como criou, no que ele consiste. Cada dia tem um grupo de atração, um conjunto de atrações. Dá uma ideia aqui que é o projeto Luz da Celesc. Então, a Celesc está fazendo 70 anos e dentro de uma conversa eu tinha esse projeto, veio de uma inspiração. Como eu falei, eu sou apaixonada por arte e tecnologia e eu fui para o Japão no início do ano para fazer algumas pesquisas para o MAD, que a gente vai falar na sequência. E tem um coletivo de arte e tecnologia que se chama Team Lab. E eu fui em Osaka, eles fecham um jardim botânico e fazem várias ativações interativas, que eu acho que isso é um grande diferencial deles, não é algo tipo, o Festival das Luzes, tu vai lá e vê um monte de luz bonita, não. Todas as ativações reagem com a pessoa. Né? Então, a gente trouxe equipamentos que tem um que é a primeira vez no Brasil, assim, que é um equipamento que ele escaneia o teu corpo e tu vai andar por uma renda de bilro gigante e vai fazer rastros de luz por essa renda de bilro. Então, assim, a inspiração veio dessa busca pela questão de arte e tecnologia, que tem muito a ver com o MAD. Na verdade, esse projeto veio por causa do MAD, por a gente estar esses 3 anos tentando viabilizar ele aqui, e daí a gente começou a pensar, vou fazer alguns projetos onde as pessoas comecem a experimentar o MAD, para que quando também a gente esteja pronto para fazer o projeto acontecer, as pessoas já conheçam o MAD de alguma forma, que são essas grandes instalações com arte e tecnologia. O MAD veio de quando eu decidi que a gente ia tirar a Propag daqui, né, de certa forma, e eu queria voltar para a cidade, para o estado, o que o estado me deu, né, que foi a Propag. Né? Então, a Propag foi construída aqui, a gente sabe, né, que foi a grande agência aí por anos, com clientes do estado inteiro, Hering, Tigre, todo mundo já passou. Tudo que você imagina. Queires, Celesc, enfim, a gente tem essa relação. E uma das coisas que me fez também amar tanto morar fora, e essa questão que eu brinquei das cidades grandes, é a cultura. Sim. E eu acho que Florianópolis é uma super cidade, uma cidade moderna, tecnológica, uma cidade maravilhosa, cosmopolita e que não tem um museu. Então, assim, isso e daí eu na época, sou muito amiga do Rodrigo Otaki, né? Hoje a Propag, a sede da Propag é no apartamento que era do Rui, né? A minha sala é o quarto do Rui Otaki. Aquele prédio redondo, onde era a Dacom ali? É na frente, né? Na frente da Dacom? É ali na Faria Lima mesmo, sim, ali na Mauri, né? O Rui chamava de apartamento escultura, é uma escultura, tu tens que ir lá conhecer, é incrível. Bom, eu tenho essa relação com o Rodrigo, tu topa fazer um museu comigo em Florianópolis? E nos 60 anos da Propag, eu fui no prefeito e a gente fez esse projeto. O prefeito já era o Topázio? Topázio, e que a gente está tentando viabilizar um terreno aqui mais central, ali na frente do mercado público, que é da União. A gente está tentando viabilizar isso, mas estamos vendo outras opções agora para talvez levar para outro lugar da ilha aí. Mas veio por isso. Eu queria
trazer algo que para mim é muito importante para a cidade que eu amo, que eu nasci e que construiu o meu negócio, né? Que hoje eu perpetuei e que tudo bem, por mais que eu tenha ido para São Paulo sozinha, mas foi essa base que me fez chegar lá, né? Sim. Ter todo mundo que eu chegava, eu sou da Propag, nossa, eu conheço a Propag, né? Então tem uma relação assim entre a empresa e a cidade. O pai tem muito isso, né? Inclusive até hoje, né? Ele adora tá envolvido com a cidade, com a cultura, enfim. Briga por ela. E esse evento da Celesc, você trouxe gente tua de São Paulo, montou a equipe aqui? A gente fez as duas coisas, porque para mim não adianta vir com todo mundo na bagagem, eu acho que isso também não é esse o meu objetivo, bem pelo contrário, e não precisa. Então a gente tem uma equipe local bem grande, mas essa parte toda de tecnologia a gente trouxe de São Paulo, parte dela, porque os fornecedores também são daqui. Então, a gente buscou profissionais daqui para montar o evento. E, na verdade, assim, hoje tem aqui 6 pessoas de São Paulo, todos os outros profissionais são da ilha. Ali é um lugar que não é muito fácil de acessar, né? Como é que você estudou a acessibilidade para todo mundo ali? A gente teve que fazer algumas adequações, tanto para cadeirante, enfim, para deficiente visual. A gente fez uma estrutura mesmo. Ali tem uma ponte, ali tem um acesso à cidade. Isso. Né? Ida e vinda ali é bastante movimentado ali. E são dias úteis e vai até o final de semana, né? Isso, mas ele acontece só à noite, né? Só à noite. Porque a ideia é que a gente viva as luzes. Claro. E vai movimentar a ponte ou só a praça? Não, a ponte, a relação que a gente tem entre o parque e a ponte é a luz. Uhum. Então, a gente vai ter o Caminho da Magia também. O Caminho da Magia, ele é um caminho que vai da Felipe Schmidt até a cabeceira da ponte, que ele atravessa o parque. A gente está iluminando todo esse caminho com as luzes que respondem à música. E daí a gente trouxe a música dos 70 anos da Celesc para esse caminho e ela continua respondendo com a ponte. Então, assim, ela tem esse caminho de cores até a ponte. Vai ser tudo gravado, drone de monte, tudo. Para a gente ter essa memória depois. Para a gente ter essa memória depois. Muito bom. E qual é o legado que a Celesc quer deixar para a cidade nos seus 70 anos com esse projeto Luzes? Já tem alguma coisa da experiência, da entrega? A gente só comemorar? Eu acho que tem a comemoração, mas eu acho que a Celesc tem um diferencial muito grande para o futuro, que é a tecnologia. Então, quando a gente apresentou isso para o presidente, o Tarcísio, a primeira coisa que ele falou, nossa, tem tudo a ver com a gente, porque a Celesc está cada vez mais tecnológica. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas experimentem a tecnologia através da luz. Então, a gente fez também um grande linha do tempo da Celesc, de 7 décadas, onde as pessoas vão poder tocar e essa linha do tempo vai aparecer com algumas informações da Celesc. A gente traz também um aplicativo de inteligência artificial, que eu tiro uma foto tua e tu aparece como se fosse um funcionário da Celesc em cima de um poste todo. Então a gente quer trazer essa relação das empresas com a população. E aplicando os valores da Celesc. Da Celesc. As pessoas se sentirem parte. Olha aí, não sabia que tinha tudo isso, né? Às vezes tem essa surpresa para a população. Não, e é uma surpresa atrás da outra, Santa Catarina, né? E o Mádio, o que te inspirou? Você falou do Otaki. Foi só ele, uma conversa com ele? Ou você, antes de respirar a Faria Lima, antes de respirar o TAC, você já tinha essa ideia? Era coisa... Eu queria... Quando você estava aqui ainda? Não, isso aconteceu durante a pandemia. Pós-pandemia, assim, a minha decisão foi muito difícil para mim a decisão de não manter a Propag em Santa Catarina. E foi nesse momento que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa lá. Preciso ter alguma coisa... retribuir em relação à Propag. E para mim,
não tem nada, para mim assim, para mim é o meu templo. Eu adoro o museu. Então assim, quando eu tô triste, eu vou pro museu. Ali é o meu lugar, assim. Então Por isso que você não é triste em São Paulo. não. Eu vou em 2, 3 museus por semana. Mas então eu queria trazer isso para a cidade, sabe? Eu acho hoje, e isso a gente estudou muito, né? Então assim, Bilbao, né? Existe hoje um termo que é efeito Bilbao. Bilbao era uma cidade completamente abandonada, em que o projeto do Guggenheim de Bilbao trouxe no primeiro ano 500 milhões de euros para a cidade. A cidade se transformou pela cultura, né? Acho que Florianópolis já tem, fora ser a capital da tecnologia no Brasil, né? Tem isso tudo também, que eu acho que tem tudo a ver com... Tem muitos fatores positivos. Muitos mas fatores tem muitos positivos. desafios para o prefeito resolver na cidade, que a gente sabe quais são. Seu pai mexe um bocado com esse assunto também. Não, e por isso que eu E acho... o lugar que você falou que vai ser é um lugar desafiador de montar um muito museu. desafiador. Digital, arte digital e inovação. Museu de arte digital e inovação. Como é que você vai começar esse museu? O que você vai estrear com o quê? Então, a gente tem... Você já tem certamente na tua cabeça. Sim, o museu, ele tem uma arquitetura que ela descansa em um sambaqui. Isso foi uma coisa genial do Rodrigo, assim, isso é 100% ele. Eu trouxe ele para cá umas 2, 3 vezes para ele viver um pouco a cidade, entender. A gente contou várias lendas da ilha e tal, e ele trouxe o sambaqui como a base do museu. Por quê? Ele disse que a gente não constrói o futuro sem ter um passado. Então, a ideia é que esse museu tenha o sambaqui como base, e daí nessa base a gente vai falar sobre o homem do sambaqui de uma forma tecnológica. A gente, inclusive, foi falar com o Museu do Homem do Sambaqui ali no Colégio Catarinense, a possibilidade de trazer alguns elementos também para colocar ali. Então, esse vai ser uma mostra fixa do museu. Os outros 2 andares, que é o andar do conhecimento e da tecnologia, esses andares são andares que vão ter mostras itinerantes. E que a ideia é a gente buscar esses grandes coletivos de artes e artistas digitais, que hoje o Brasil está cheio. Inclusive, estou descobrindo vários, porque com essa vinda do festival, todo mundo, já veio vários artistas, mas quem são os artistas? E nesse momento do Festival das Luzes, todas as artes, né, todas as instalações foram feitas pela minha equipe da Propag. Né? A gente não chamou artista de fora, que é o objetivo do museu. Né? Nesse momento, a gente fez em casa, ainda dá para fazer porque era um projeto nosso, enfim, assim. Mas a ideia do museu é essa, que a gente tenha um lugar onde as pessoas possam conviver com a tecnologia, de uma maneira estética, de conteúdo, de experiência. Sem dúvida. No final das contas, 100% é experiência. É isso. Ali naquele local, se eu não me engano, tem um marco zero de até onde vinha o mar e o aterro que foi feito. Não é bem ali naquele lugar? No ali? Parque da Luz? Não, lá no museu, no MAD. Ali inclusive, tem um lugar, sim, tem, de azul, se eu não me engano. Tem, até aqui. Tem, até aqui. E até lá. Não é por ali? É bem por ali. Inclusive, nessas conversas todas que a gente teve na prefeitura, até teve uma lembrança de se trazer um espelho d'água lembrando exatamente isso. Isso aí. E quais são as lacunas culturais ou tecnológicas que você acha que o MAD poderá suprir? Bom, eu acho que se a gente pensar em Brasil mesmo, né, hoje a gente tem alguns museus que trazem muita arte e tecnologia. O Farol Santander é um deles, que é bem voltado para isso. Ali na Fiesc tem umas amostras, da Paulista tem umas amostras bem importantes também de arte e tecnologia. E tem aquelas grandes exposições que eles trazem imersivas com projeção do Van Gogh, esse tipo de coisa. Sim.
o que eu sinto em relação a isso tudo e as coisas que eu pesquisei, enfim, e que eu fui buscar no Japão, em Nova York, enfim, nesses outros lugares. Paris também foi a primeira que eu fui do Lumière lá, que eu não lembro o primeiro nome. A estrutura física para se ter uma experiência é muito importante. Hoje, a gente tem lugares que foram adaptados para trazer essas estruturas. A gente precisa fazer um lugar que esteja preparado para receber essa tecnologia. Pô, essa é a vantagem de fazer do zero, né? É. Hoje. Então, assim, o que eu sinto hoje, em todas essas amostras que a gente vai aqui e tal, não dá para fazer uma coisa numa tenda, gente. Não dá. A experiência de fazer uma tenda e tu fazer uma projeção numa lona é completamente diferente do que a gente fazer uma projeção num veludo, em superfícies que agregam na experiência, sabe? Eu acho que é esse o ponto mais importante. Tecnologia hoje, a gente traz. Não é um problema. Eu imagino que eu, ao visitar um museu de arte digital e tecnologia, não vou encontrar paredes com cantos vivos, paredes pintadas de branco. Não. Né? Tem que ter... Não, para te ter ideia... movimentos, né? Esse que a gente foi no Japão, o Team Lab, tu tem uma projeção na água. Tu tira o sapato. Tu passa por uma cachoeira que vai lavando teus pés, porque japonês é assim, né? Sim. Daí tu vai passando por aquela água que vai lavando teus pés. Daí tu para num ambiente lindo, tem as toalhinhas para te secar o teu pé. E tu vai passando por... Daí, assim, a textura do chão, sim, onde tu tá botando o pé, já te traz uma experiência com tudo que tu tá vendo. Sim. Daí tu passa por espelho, tu passa por veludo, tu passa por coisa mole. Daí depois tu acaba... despertando a criatividade nas pessoas. Imagina Total, é uma relação... molecada de escola indo... Daí tu deita no chão, porque a projeção está em cima, o outro, a projeção está no teu pé. Sim, nós teremos isso em Florianópolis. Teremos isso em Florianópolis. É isso que eu prometo. E na tua visão, qual é o papel da arte, da tecnologia na arte atual e na arte do futuro, considerando os teus 50 anos lá para frente? Anos 50. É que assim, a tecnologia nos abre um portal fantástico para o mundo. A gente sabe disso. Eu acho que ela aproxima o mundo de uma maneira incrível, assim, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem essa informação no nosso negócio mesmo. Tudo é global hoje, sim, né? Eu acho que o futuro e essa experiência da tecnologia vão te levar para um outro lugar. Qual? Um lugar que a gente pode criar, no meu caso, né? A gente pode criar um lugar onde a pessoa viva num mundo paralelo, praticamente, assim, quando a gente fala de arte e tecnologia, sim, né? Sim. Então, é um lugar infinito, porque com recursos de espelho, equipamento, que vão se modernizando, vão te trazer uma sensação de fato estar em um outro lugar que pode ser um lugar lúdico, pode ser um lugar que te leve para tuas memórias, pode ser algo que de fato tu viva uma experiência única. Ia perguntar tudo isso que você disse, mas vou pegar tudo isso que você disse e acrescentar educação. Ele tem um propósito para a educação? Tem. Inclusive, a gente tem uma área... hoje eu fui lá no Sapiens falar com o Eduardo, né? E a gente estava exatamente conversando sobre isso. Eu fui falar do MAD, inclusive. A educação, eu sempre brinco, falo isso muito na escola da minha filha. Tudo se modernizou. A educação continua a mesma. As crianças sentadas numa carteira com o professor num quadro, que pode ser uma tela, pode ser mais... Estudando o caminho das Índias. E ainda é assim, eu acho que isso tem um mundo de possibilidades. Até porque eu vejo hoje com a minha filha. Minha filha tem TDAH, é uma menina muito criativa. A Sofia me dá uma aula, assim, até porque eu me vejo muito nela. Eu falo para a escola e falo nas terapias, enfim, que ela faz. Eu quero que a minha filha seja feliz.
dentro do melhor que ela tem. Só que assim, minha filha não é igual à tua filha, ou a filha da Meli, ou o Theo, o meu sobrinho. Cada um é uma pessoa. E a gente continua, com tudo que a gente tem de personalização, a gente ainda continua dando aula para todos iguais. Então, para mim, assim, hoje, se a gente tem um desafio na educação, vamos personalizar a educação de acordo com o ser humano. Até porque eu falei, esses dias eu fui lá na escola, falei, minha filha não vai fazer raiz quadrada. Não é o negócio dela, gente. Vocês vão rodar ela por causa disso? E vão encher o seu... Então, assim, eu acho que é esse o ponto. Sim. Não que a gente não tem coisas... que mesmo que sejam difíceis, faz parte para que tu possa trabalhar o cérebro, desenvolvimento, tudo isso. Ok. Agora, não pode ser um parâmetro. Sim. Concorda? Exclusivo, não pode. Exclusivo. Excludente, né? Queria te perguntar, para a gente ir finalmente aqui, em que pé está o projeto MAD? Já está na Lei Rouanet, estadual? O projeto MAD... Prefeitura, já está dado o terreno, ainda não? Quer dizer... Tá tudo esse o nosso... Tem um item que é a concessão do terreno. A questão, assim, daí tem lá no várias... Sápias não é um lugar. É um lugar. Um bom lugar, né? E daí a gente tem toda uma discussão que daí... Minha. A ideia de trazer o museu pro... É muito seletivo lá, né? Aqui é mais... Não, eu acho que hoje em dia a população hoje no norte da ilha... É gigante. É gigante. E tem uma população carente lá também e muito mais carente de equipamentos culturais do que aqui no centro. Sim. Então, isso não é... Eu acho que isso... total lá, nesse aspecto. Não é. Total. O que eu acho aqui do centro é o acesso mesmo, né? E que foi quando a gente teve a oportunidade de escolher, de estar do lado do terminal de ônibus, exatamente por isso. Eu quero que as pessoas vivam a cultura, que as pessoas passem no museu e entrem. A gente vai ter oficina de robótica para criança, porque as crianças têm que olhar as profissões do futuro. Perfeito. As profissões do futuro não hoje... Não temos ideia de quais serão, né? Eu fui sabe o Peter Diamandis? Eu fui 15 anos atrás, com a Accenture, inclusive, a gente fez um evento que era um CEO 360. Eram 16 CEOs, clientes deles, e eles trouxeram o Peter Diamandis para falar para eles. E ele falou uma coisa que aquilo me marcou para a vida, assim. Em 2050, a gente usando lá 2050, em 2050, cada ser humano vai ter pelo menos 4 profissões durante a vida. Porque as profissões vão se acabar. Sim, rapidamente, vão se reciclando. Então é isso, é sobre isso. Já estamos vivendo alguns casos. Muitos que as profissões acabaram. Estão correndo para poder sobreviver. É isso. Que bom, Paty. Gostei muito de conversar contigo. Gostaria de ficar o dia inteiro, mas temos um horário na sequência aqui, a gente precisa encerrar. Então eu queria te pedir, naquela câmera ali, uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui da Patrícia Costa. O que eu queria dizer é vamos viver a nossa cidade, vamos trazer coisas para a cidade para que a gente consiga ter algo coletivo em que todos ganhem. Eu acho que a gente tem vários empresários aqui. Vamos fazer essa chamada para que a gente realmente faça cada vez mais pela nossa cidade, pelo nosso estado. Acho que a gente tem os nossos negócios, mas a gente tem que olhar para o outro, dar acesso. Então, convido todos vocês, além de ir no Festival da Luz, de brigar pelo MAD aqui em Santa Catarina, porque eu acho que isso vale muito a pena. Muito bom, Patrícia. Obrigadíssimo por ter vindo até aqui. Pessoal, espero que tenham gostado da conversa que eu tive com a Patrícia. Adorei conversar com ela sobre esses pontos. E até o próximo episódio do nosso podcast.